Eletrônica 2 Projeto de filtros. Nessa terceira etapa, tem como objetivo implementar um filtro, o qual deve amplificar a voz do locutor e filtrar os ruídos do áudio, fornecido pelo professor, com a condição de que o pico do sinal da voz seja em 1 volt, ou seja, a voz tem que estar entendível e que os ruídos sejam quase imperceptíveis. Segue o áudio original enviado pelo professor. Eletrônica 2 é a melhor unidade curricular do curso de Engenharia Elétrica. Com este sinal filtrado, foi realizada a simulação no software Tina TI para a extração dos dados e posteriormente realizada a plotagem do gráfico no software Octave, obtendo o espectro em função do tempo. Espectro do sinal filtrado em função do tempo. Com o software Audacity foi realizada a filtragem do áudio e, como mostramos, este é o áudio filtrado. Eletrônica 2 é a melhor unidade curricular do curso de Engenharia Elétrica. No Octave e através da função de transferência, foi encontrado o espectro do sinal filtrado em função da frequência. Com esse espectro, foi possível definir quais frequências deveriam ser eliminadas e quais deveriam ser amplificadas. Relação sinal-ruído, ou razão sinal-ruído, é definido como a razão da potência de um sinal e a potência do ruído sobreposto ao sinal. A razão sinal-ruído é um termo para a razão entre as potências de um sinal contendo algum tipo de informação e o ruído de fundo. Temos então a fórmula do sinal-ruído que está aparecendo no slide. Módulo da transmissão de um filtro real. Com este gráfico, conseguimos retirar importantes informações para a construção do filtro, como a borda na faixa de passagem FP, a borda na faixa de bloqueio FS, a máxima variação do ganho permitida na faixa de passagem, a atenuação mínima necessária para a faixa de bloqueio, e a partir desses parâmetros montamos o gabarito do nosso filtro. Foi escolhido então um filtro passa-faixa, com banda de passagem entre 20 Hz a 2 kHz, o qual irá filtrar apenas uma faixa de frequência, fazendo com que assim os ruídos sejam minimizados e a voz seja aumentada. E para satisfazer a condição de que o pico da voz fosse 1 volt, foi estabelecido um ganho de 19,95 ou 26 dB. A função de transferência do filtro do domínio S pode ser escrita como a razão de dois polinômios, onde g de S é a função de saída pela entrada. O grau n do denominador representa a ordem do filtro. Para que o filtro seja estável, o grau do numerador m tem que ser menor ou igual a n. Os zeros ou polos da função podem ser números reais ou complexos conjugados. Quanto maior o grau, mais próximo do filtro ideal, porém mais complexo será o filtro. Classificação quanto ao formato da resposta. Existem algumas classificações quanto ao formato da resposta. Aqui mostramos algumas. Bessel, faixa de passagem e de rejeição planas. Região de transição suave. Para o nosso projeto foi utilizada a resposta Butterworth, onde apresenta a faixa de passagem e de rejeição planas e região de transição moderada. Outras respostas também podem ser obtidas dependendo do projeto, como Chebyshev e elíptico. No Chebyshev 1, faixa de passagem com oscilação, região de transição moderada e faixa de rejeição plana. No Chebyshev 2, faixa de passagem plana, região de transição moderada, faixa de rejeição com oscilação. E no elíptico, a faixa de passagem e rejeição com oscilações e região de transição abrupta. A função de transferência de um filtro. Como usamos o critério Butterworth,
aqui mostramos algumas funções de transferência de acordo com o grau do polinômio. Nossa escolha também foi baseada na topologia do circuito. Para este projeto, utilizamos a topologia Sallen-Key para filtros ativos. Mostramos aqui também outras topologias, como Cauer, que utiliza indutores e capacitores. Este é um filtro passivo. E outros como os filtros de realimentação múltipla, variáveis de estado e biquadrático, onde todos estes são filtros ativos, com a disposição de capacitores e resistores em seu circuito. A topologia Sallen-Key é simples para a implementação de passa-faixas, passa-baixa e passa-altas. Dispõe de função de transferência facilmente implementada, ganho unitário ou superior na faixa de passagem, utiliza um ampop, 2 resistores e 2 capacitores para a segunda ordem. E essa é a estrutura básica dele, apresentada no slide. No nosso projeto, utilizamos um passa-faixas com um único ampop de ganho unitário. Esse filtro possui as frequências de corte inferior e superior idênticas, sendo denominada frequência central F0. A função de transferência no domínio da frequência é essa mostrada no slide. E como no slide anterior, RA e RB controlam o ganho e o fator de qualidade deste filtro. Utilizando o Filter Design Tool, uma ferramenta disponibilizada pela Texas Instruments, foi gerado o filtro para atender às especificações do projeto. O circuito foi exportado para o Tina TI, para ser possível a obtenção do áudio de saída em formato WAV. Foi adicionado então um speaker. Nessa imagem podemos observar o sinal de entrada em amarelo e o sinal de saída em verde, ficando evidente a amplificação do sinal de saída e a atenuação dos sinais de ruído. Esse foi o sinal de áudio obtido após a filtragem. Realizando a FFT, é possível observar o sinal em função da frequência. O sinal não apresenta mais os sinais fora da banda de passagem. Análise dos resultados. Esperávamos um resultado melhor do áudio na saída, pois mesmo conseguindo ajustar o ganho, não conseguimos eliminar totalmente o ruído, quando comparado com o que obtivemos através de um software de edição. Talvez falte algo, porém foi levado em consideração que conseguimos minimizar os ruídos e deixar a voz em 1 volt. Com a aplicação do filtro passa-faixa em nosso projeto, foi possível obter uma melhora no áudio enviado pelo professor, minimizando bastante os ruídos. Todas as objeções pedidas foram atendidas. Porém, para um projeto de filtro futuro, seria necessário mais alguns ajustes finos. Assim, eliminaria totalmente o ruído e deixaria o áudio ainda mais limpo. Segue aqui algumas referências bibliográficas que utilizamos para o nosso projeto. Muito obrigado e até a próxima.